Perfeito. Já estamos gravando. Transmissão ok? Podemos iniciar? Transmissão ok no YouTube. O Breno aqui já deu sinal. Perfeito, muito obrigada. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre dá as boas-vindas neste ambiente virtual, onde será realizado o webinário intitulado Preconceito e Direitos Humanos, o Conflito. Uma realização do TJ Acre através da Escola do Poder Judiciário, ESJUD. Este webinário faz parte do Programa de Direitos Humanos da ESJUD, uma visão transdisciplinar, e tem por objetivo atender o cumprimento do macro desafio 2021-2026, Sociedade Garantia dos Direitos Fundamentais. A escola busca como norte o projeto pedagógico e seu alinhamento com o planejamento estratégico do Poder Judiciário e tem focado no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O evento terá como público-alvo magistrados e servidores do Poder Judiciário, bem como a comunidade jurídica. Nosso formador desta tarde será o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Distrito Federal, Samer Agi. Na oportunidade, informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Poder Judiciário. E peço a atenção dos senhores, neste momento, para assistir um vídeo com orientações sobre a postura e práticas a serem adotadas durante as nossas ações educacionais. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a esta ação formativa. Atenção, a lista de presença será disponibilizada no chat. Para localizá-la, caso esteja usando o celular, clique nos pontinhos e depois em mensagens da chamada. Mas lembre, sua presença é contabilizada, portanto, não basta ter o nome nessa lista. Você precisa de 75% de presença na atividade. Mantenha a câmera do seu dispositivo eletrônico ligada sempre que possível. Não se esqueça de que este é um ambiente de sala de aula. Tenha atenção à postura, aparência e vestimentas adequadas. Prepare-se para fazer anotações e participar caso seja solicitado. No último dia da ação formativa, será disponibilizado no chat o link para a avaliação de reação. Participe e, após confirmada sua aprovação, o seu certificado ficará disponível em até 20 dias. Por gentileza, desligue seu microfone e ligue somente quando for falar. Cuidado com o respeito e com a sua câmera, pois estamos transmitindo em tempo real e gravando este evento. Em alguns cursos, você tem de realizar atividades no ambiente virtual de aprendizagem, AVA, da escola, disponível no nosso portal esjude.tjac.jus.br/EAD. Permaneça no grupo de WhatsApp até o encerramento da ação formativa. Assim podemos nos comunicar melhor. Utilizamos metodologia ativa, por isso, em algumas das formações, vamos nos organizar em grupos. Não basta ligar o computador e sair, é necessário participar. Se precisar de alguma coisa, não deixe de fazer contato conosco. E-mail ead@tjac.jus.br e o WhatsApp 3211 0469 e 3211 0405. Vamos juntos descobrir os caminhos de aprendizagem e as novas janelas do saber. ESJUD com você! Muito obrigada, Pono, obrigada à equipe. E inicialmente destacamos e agradecemos as presenças das autoridades aqui, que são destacadas no nosso dispositivo de honra. Diretora da Escola do Poder Judiciário, desembargadora Regina Ferrari. Também contamos com a presença da coordenadora da Rede de Proteção à Mulher e decana da Corte do Acre, desembargadora Eva Evangelista. Também presente, desembargador Pedro Ranzi. O formador convidado desta tarde, juiz de direito do Poder Judiciário do Distrito Federal, Samer Agi. Contamos ainda com a presença da presidente da Associação dos Magistrados do Acre, doutora Maria Rosinete dos Reis.
Conosco, a juíza auxiliar da presidência, doutora Andréa Brito, e a coordenadora pedagógica da EJUDE, juíza Zenice Cardoso. Ainda contamos com a presença do coordenador científico da EJUDE, juiz de direito titular do Terceiro Juizado Especial Cível, doutor Jordani Dourado, que irá atuar como mediador no webinar desta tarde. Agradecemos ainda as presenças dos magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, servidores do Poder Judiciário, acadêmicos dos cursos de Direito das faculdades UVESP, FAMETA, UFAC e Uninorte, e do público em geral que nos acompanha aqui pelo Google Meet e pelo YouTube. Para dar boas-vindas aos presentes, tem a palavra a diretora da EJUDE, desembargadora Regina Ferrari. Boa tarde a todos, a todas, senhores, aqui nossos alunos, alunas, magistradas, magistrados, servidoras, servidores, nossas desembargadora Eva, prazer tê-la aqui conosco, nossa decana e coordenadora da Rede de Proteção à Mulher e coordenação da Estadual de Enfrentamento contra a Violência Doméstica e Familiar, desembargador Pedro Ranzi, também membro da Câmara Criminal. Também temos aqui os senhores professores da Uninorte e da UFAC, que nos honra com suas presenças, coordenadora do curso de Direito, professora Silvia Uzasque, e o professor Francisco Raimundo, professor da nossa querida Universidade Federal do Acre. Também os acadêmicos da UVESP, Uninorte, UFAC e FAMETA. Também representando a OAB, doutora Maria Lúcia, e servidores do Ministério Público. Também cumprimento a nossa presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, na pessoa de quem cumprimento todos os nossos magistrados e magistradas aqui presentes nessa sala de aula. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar agora, efusivamente, o nosso querido professor, doutor Samer Agi. Doutor Samer, é uma alegria tê-lo aqui no Acre, hoje. Nós o abraçamos com todo carinho, com todo contentamento, pelo fato de o senhor ter aceitado, doutor Samer, o nosso convite, o nosso, o nosso tão caloroso pedido, e o senhor tão calorosamente aceitou vir até a nossa escola, mesmo que virtualmente. Sabemos das suas dificuldades, nós sabemos dos seus compromissos, mas o senhor não sabe a honra que o senhor nos dá de estar aqui conosco hoje. O senhor vai aspergir o seu melhor, que é o seu conhecimento, não é, sobre esse tema tão importante que é o preconceito e essa interlocução com relação aos direitos humanos. Então, o tema não poderia ser mais atual, pois ele afeta diretamente o nosso cotidiano. O preconceito, ele está presente nas ruas, está presente nas escolas, está presente nas instituições, no trabalho, nas nossas famílias também, em toda a sociedade. Quizá as narrativas, né, de ódio que hoje estão a ser disseminadas em nosso país e em todo o mundo. Lembro daquela música, A transmissão da desembargadora Regina travou? Vamos aguardar um pouquinho? Deve estar instável. Acho que congelou um pouco ali a imagem. Samer, que trabalha muito com live, né, Samer? Sabe que esses são os percalços dessa vida digital, né? Eu só lamento que tenha travado no momento em que ela ia ver que música era essa. Mas fiquei curioso para descobrir qual era a música. É verdade. Vamos aguardar só alguns instantes para ver se ela consegue restabelecer o contato, por gentileza. Lembrando
que os participantes, durante o evento será disponibilizado no chat o link para acesso à lista de presença, né? Essa informação que é necessária para a certificação dos senhores e das senhoras. E, ao final do evento, os presentes devem participar da avaliação de reação, que habilita o certificado e ajuda a escola a melhorar o desenvolvimento das suas ações. Preenchida a lista de presença e registrada a sua avaliação de reação, em até 20 dias o seu certificado estará liberado através do CIGEM. Informamos ainda aos presentes que as eventuais perguntas feitas ao nosso palestrante podem ser direcionadas através do chat, que ao final da palestra, o Dr. Jordani, nosso mediador da tarde, irá fazer a interlocução entre os senhores e o nosso palestrante. Vamos ver se a desembargadora conseguiu entrar novamente. Penso que o Bono esteja em contato com ela, certo, Bono? Enquanto a nossa... Mas ela não está atendendo o celular. Acho que seria interessante a gente continuar. Vamos prosseguir, então, senhores. Tomava a palavra. Perfeito. Então, vamos prosseguir. Voltou. Nossa diretora voltou. Voltou? Voltou. Desembargador está sem áudio. Serei breve, entrei pelo celular, caiu a conexão aqui de casa. Está acontecendo muito isso aqui no Acre agora, ultimamente. Mas cante a música. O Sami ficou curioso em relação à música. Então, eu vou só continuar o versinho e já vou encerrar. Porque é assim mesmo. A vida é cheia de incidentes e nós temos que nos adequar e saber dançar conforme a música, né? E fazer da queda uma dança, como dizia aquele verso famoso do poeta. Pois bem, então ele dizia assim, lembra da criança no sinal de esmola? Não é problema meu, eu fecho o vidro e vou embora. Lembra aquele banco? Ainda de dia, tem preto lá na porta, avisem a polícia. E os milhões e milhões que roubaram do povo, se for político ou doutor, serão soltos de novo. Quem planta preconceito, racismo e indiferença não pode reclamar da violência. Então, é assim, feliz daqueles, não é, que respeitam o ser humano e que pode fazer um despertar todos os dias, lançando mão de uma postura ética, centrada na alteridade, onde as pessoas sejam não apenas tratadas como o nosso próprio semelhante, mas um reflexo da nossa humanidade. Afinal, a ética ela nasce a partir do momento que o homem toma consciência do seu ser em relação ao outro. Então, por fim, eu gostaria de me ancorar naquela velha lição do líder humanista Nelson Mandela, que eu sempre gosto de falar quando eu sempre vou dizer nas nossas palestras de lições de paz, que a desembargadora sabe que a gente sempre está nas escolas, nos nossos programas de conscientização de paz no lar e para as crianças também, nas nossas aulas de cidadania, porque justiça e cidadania se aprende na escola, e eu gosto sempre de lembrar essa frase, porque essa frase ela tem, né, um contexto, embora seja só de racismo, mas não é, ela é metafórica, ela fala de muitas coisas. Se ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, que hoje seja um dia de bastante reflexão. Passo a palavra agora à minha colega desembargadora Eva, se ela gostaria de se manifestar rapidamente ao professor, aos nossos alunos aqui na escola, e depois ao desembargador Pedro Rani. Uma boa tarde a todos. Saúdo nossa presidente, a diretora da Escola Judicial do nosso Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Ranzi. Saúdo também a doutora Maria Rosinete dos Reis, que representa todos os magistrados, presidente da nossa associação, o coordenador científico, doutor Jordani Dourado, coordenadora pedagógica, doutora Zenice Mota, senhores juízes, sintam-se todos com a devida saudação, abraçados, e os demais participantes. E me dirijo agora especialmente ao palestrante,
doutor Samer Agi, somente para dizer que estamos na expectativa de tanto que se falou a seu respeito aqui, pelo doutor Jordano Dourado, e vamos aguardar com ansiedade. Esse é um tema fascinante. Cumprimento a direção da escola pela escolha de Vossa Excelência para, nesta tarde, estar conosco no Acre, embora no modo virtual. Estamos aguardando com bastante expectativa, estaremos aqui para acompanhar a sua fala, que sei que inundará todos nós do sentimento de humanismo. Muito obrigada. Vou matar esse idiota. Desembargador Pedro Ranzi, o senhor gostaria de dirigir algumas palavras breves ao nosso professor, aos nossos alunos? Alegria, um velho professor, né, direito da Universidade do Acre, né? Alguns colegas aqui foram passados às minhas mãos, né? Vossa Excelência, doutora Regina, imensa desembargadora Eva, colegas magistrados e os palestrantes, seus servidores, só cumprimentá-los. Esse tal direitos humanos, né? Eu que pelejo, como diz o Acre, na Câmara Criminal, da qual estou presidindo por delegação de meus pares, vejo muito essas questões, né? De julgar o outro. É uma situação difícil, situação bastante... esse equilíbrio dessa balança, né? E realmente os preconceitos existem, o preconceito existe, e nós vemos esse conflito, né? A sociedade cada vez mais exigente dos seus direitos, essa compreensão do novos tempos, dos tempos virtuais e de qualquer comentário já tem os contrários. Então, na situação virtual, nós temos que ter bastante cautela. Aquela observação da escola no início foi interessante, essas recomendações, da postura, mas eu cumprimento o senhor professor Samer Agi, seja bem-vindo, e alegria reencontrar os colegas. E uma boa aula a todos. Bom proveito, estarei aqui atento. Eu tenho um compromisso às 16 horas aqui no gabinete, você vê com autoridade. Eu vou sair por uns 3, 4, 10 minutos, mas voltarei. Só peço licença à nossa diretora, a Regina, para me ausentar um momento para atender uma pessoa que está agendando. Muito obrigado. Boa aula a todos. Volto a palavra ao cerimonial, então, para que a gente possa rapidamente... Perfeito, senhora diretora. Muito obrigada, senhores desembargadores, obrigada pelas palavras. Passamos, então, a condução dessa atividade para o magistrado Jordano Dourado, que irá fazer a leitura do currículo do formador e a mediação, momento de interação com o público. Obrigada, senhoras e senhores. Doutor Jordano, senhor, fique à vontade. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a todos, peço licença para cumprimentar a todos na pessoa da nossa diretora, desembargadora Regina Ferrari, e faço aqui uma saudação especial ao querido colega Samer Agi. Samer Agi é magistrado do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios. É autor dos livros Paixão pela Vitória, que é um best-seller, Conselhos do Doutor Miranda e Foca na Toga, pela editora Juspodium. Ele também é autor dos livros Pense Nisso, que é um novo best-seller, e Comentários à Lei de Abuso de Autoridade, além de coautor da obra Os 23 Pontos da Sentença Penal, todos pela editora CP Iuris. É mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. E para dizer, Samer, o que não está aqui nesse resumo, você é um fenômeno. O colega Samer, além de um excepcional magistrado, é um grande influenciador com centenas de milhares de seguidores em rede social, onde fala sobre o direito, onde ele fala sobre a literatura, sobre o humanismo, inspirando muita gente, inclusive quem sequer tem ligação com o direito. Então, lhe agradeço pela honra, pelo privilégio de tê-lo aqui, sempre cortês, sempre à disposição desde o nosso primeiro contato, e saiba que nós estamos ansiosos e, de fato, honrados em tê-lo nesta tarde. Obrigado, Samer, e esteja com a palavra.
Eu agradeço, eu que agradeço o convite. Tamanha ansiedade põe sobre as minhas costas uma responsabilidade maior do que a que comumente já tenho. Fico muito feliz e me sinto muito honrado com as palavras. Cumprimento o colega Jordânia, com quem eu tive contato desde o início. Cumprimento a desembargadora Regina, e os desembargadores Pedro e Eva. E cumprimento os demais colegas, servidores, as pessoas presentes, os estudantes. Quando conversei com o Jordânia e definimos o tema da conversa, que eu não ouso chamar de palestra, nós decidimos que falaríamos sobre preconceito e direitos humanos, porque não é possível dissociar um do outro. Mas já na conversa com o Jordânia, ficou ajustado que nós traríamos este conceito para dentro da literatura, ou que nós faríamos uma conversa entre o tema preconceito e a literatura, especialmente a literatura clássica. Portanto, eu peço escusas para desviar o foco do tradicional enfrentamento do tema do preconceito. Eu vou me valer de amigos de fora do direito para conversar com as pessoas do direito. Nós vamos à literatura, nós vamos a Jane Austen, especialmente em sua obra Orgulho e Preconceito. Quando eu me pergunto qual o conceito de preconceito, o dicionário Oxford Language diz: é uma opinião, é um sentimento que foi concebido sem exame crítico. Alguém falou sem pensar, formou um juízo de valor sem juízo, definiu sem ter noção do que definia. É um sentimento assumido em razão de uma generalização apressada que se faz, a partir de uma experiência pessoal ou a partir de uma imposição social. O que nós hoje vemos ou percebemos de maneira clara, em algum momento da história não era assim. Era natural que comportamentos preconceituosos fossem adotados em sociedade e que isso não causasse repulsa social. Pelo contrário, a liberdade é que causava repulsa social. Quando o outro é aniquilado por mim, anulado por mim, isso não me causa qualquer desconforto, se este é o comportamento aprovado pelo meio social e se é o outro que é aniquilado. Falta-me empatia, porque eu sou incapaz de me enxergar no outro. Eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro e de experimentar, pelo menos de forma imaginária, a dor que o outro experimenta. Quando eu visito a obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que tenho aqui na minha frente, e sobre a qual nos debruçaremos ao longo dessa conversa, ela me traz o primeiro ou a primeira das consequências de um comportamento preconceituoso. É que ele anula as suas qualidades. Toda pessoa preconceituosa é também uma pessoa. E também é uma pessoa que possui diversas qualidades. Pode ser uma boa pessoa com os seus iguais, pode, em relação a determinados grupos de minoria, adotar um comportamento fraterno e solidário, pode ser uma pessoa bastante estudiosa e inteligente, uma pessoa cuja capacidade é conhecida e explorada, para lembrarmos Fernando Pessoa, quando diz de que adianta ter terreno capaz de abrigar um castelo, se o castelo não for construído ali, em seu livro do Desassossego. Há pessoas que têm o terreno capaz de abrigar o castelo e que construíram o castelo ali. Gente bem desenvolvida, bem sucedida, gente que conta com respaldo social. A despeito disso, o preconceito é um comportamento de arrogância. E o arrogante aniquila as suas qualidades. Quando Jane Austen faz a apresentação, a obra data de 1775, aproximadamente, o nascimento de Jane Austen, na verdade, então, 1800, mais ou menos, a obra. Quando ela narra a pessoa do Sr. Darcy, ou Darcy, ela diz: Darcy
logo chamou a atenção do salão, porque era uma figura elegante, alta, tinha belas feições, porte nobre, e se espalhou a notícia, 5 minutos depois da sua chegada, de que ele dispunha de 10.000 libras por ano, homem riquíssimo. E ele foi observado com grande admiração durante a primeira metade da festa ou do baile, até que os seus modos provocaram o descontentamento. E isso virou a maré da sua popularidade, porque descobriram que ele era orgulhoso e se achava superior aos outros. O Sr. Darcy é personagem de destaque em Orgulho e Preconceito. É uma pessoa rica, bonita, inteligente, uma pessoa bem formada, uma pessoa que chama a atenção. Mas quando ele vai ao interior, ele tem um preconceito contra as pessoas interioranas. Para ele, as pessoas que ali habitam não eram de igual nível ao seu. Não eram pessoas dotadas da mesma inteligência ou do mesmo desenvolvimento, das mesmas qualidades. Não mereciam igual respeito, porque afinal de contas não eram iguais. Qual a consequência? É que quando conhecem Darcy, a primeira impressão é de que é um grande homem, mas depois de um tempo, de que é um homem medíocre, arrogante. E isso muda, nas palavras de Jane Austen, a maré da sua popularidade. Nós aprendemos que é a primeira impressão a que fica, mas a primeira impressão é a que fica de quem não decidiu ficar. De quem fica, a primeira impressão não fica, porque na convivência nós descobrimos os valores, as concepções, os princípios das pessoas que conosco convivem. A primeira das consequências do preconceito é essa. Mas o preconceito é uma manifestação de desinteligência. É uma tolice, estultícia. A pessoa que age de forma preconceituosa é uma pessoa que não está aberta ao crescimento intelectual. Ela faz um juízo de valor e a sua sorte na vida fica sujeita ao acerto ou ao erro da sua primeira visão de mundo. Quem não é capaz de mudar a sua visão de mundo não é capaz de crescer. Se você tem a mesma visão que tinha há 5 anos, isso significa que você ficou para trás. O mundo constantemente avança. Ficar parado é ficar para trás. Num dos seus trechos, em que há o diálogo, Jane Austen diz: e nunca se deixar cegar pelo preconceito? Espero que não. É especialmente importante para os que jamais mudam de opinião ter a certeza de que seu primeiro juízo esteja correto. Quando você faz uma generalização a partir de uma experiência que você teve, uma única vez, então você diz que todos são assim. Você vai ao Nordeste, é mal atendido por uma pessoa. Então você classifica os nordestinos dessa forma. Você viaja ao Sudeste, vai a São Paulo e é tratado com desdém por alguém. Então você classifica que os paulistas ou os paulistanos são arrogantes e soberbos. Isso é preconceito também. Sempre que eu generalizo a partir de uma experiência única ou pessoal que eu tive, eu generalizo e digo que as pessoas daquele grupo são assim, eu estou agindo de forma preconceituosa. Preconceito existe dos dois lados da moeda. Sempre há preconceito na generalização, porque a generalização me impede de entender o ser humano como um ser e não como um objeto. Nós colocamos sobre ele uma espécie de alma coletiva, expressão da criminologia, e, portanto, dizemos que o comportamento dele é o comportamento daquela multidão. Ele se esconde ali. E, portanto, eu não considero em sua singularidade. Quando eu avanço aqui em Jane Austen, ela vai nos dizer o seguinte, que a sua experiência, que a sua visão de mundo, que o que você experimentou, ou o que disseram a você, é apenas uma versão dos fatos.
Você soube de alguém, que alguém é arrogante. Você soube, você ouviu na sua casa, que aquele determinado nicho, que aquele determinado grupo, que aquela determinada etnia, é uma etnia que tem uma qualidade intelectual inferior à sua, uma capacidade inferior à sua, um nível inferior ao seu. São pessoas pouco confiáveis e, portanto, moralmente não são tão qualificadas quanto as pessoas do seu ambiente, da sua família, do seu grupo. Você ouviu isso, mas esta é uma versão da história. E esta versão geralmente é enganosa. É enganosa por quê? Porque, em primeiro lugar, quem narra a história é quem não vive a história. Quando eu falo de João, não é uma confissão, é uma acusação. E se a acusação bastasse, não seria necessária a defesa. E, portanto, quando eu falo de João, eu me coloco no papel de acusador. E aqui está explicitada apenas a minha visão de mundo. Quando em um trecho da obra há a descrição do Sr. Bingley por Wickham, ou do Wickham por pessoas que estavam próximas a ele, Elizabeth vai dizer: tudo o que eu sei de Wickham é o que Darcy disse para Bingley. E, portanto, um é contra o outro. Eu não sei a verdade. Eu preciso saber a verdade. Para você entender as dores do preconceito, as dores que o preconceito causa, vá até uma pessoa que foi vítima de preconceito. Uma pessoa que desejava alguma coisa e não conseguiu. Uma pessoa que foi impedida de galgar um posto na sociedade justamente por sua condição, por aquilo que ela é. Ela é condenada por aquilo que é. Eu sei que o ministro Carlos Aires Brito esteve aqui antes de mim. E em uma de suas palestras ele disse o seguinte: o preconceito de cor é o pior deles, porque é insuperável. Há pessoas que têm preconceito contra pobres. Então você nasce pobre, mas há a chance de você se tornar rico. E então você se sentir incluído. Mas se você nasce negro, não há chance de você se tornar branco. E, portanto, não há chance de você se sentir incluído. Ou a sociedade muda, ou você não será incluído. Quando você nasce pobre, há a chance. Se você nasceu em uma família de analfabetos, você pode ser pós-doutor. E, portanto, mesmo em um ambiente de ignorância, de analfabetismo, você pode mudar. Mas há preconceitos que são ligados àquilo que a pessoa é, não aonde ou onde ela está e aonde ela vai. Preconceitos como de cor, de raça, origem. O sujeito é judeu. Em seu livro O Mercador de Veneza, todo ódio se passa a partir de um preconceito que o judeu experimenta. E o judeu, então, se revolta a partir do preconceito. E isso justifica a maior repulsa e segregação. E aí o comportamento racista que discrimina, que separa, que segrega. Mas sempre raça, cor, orientação sexual, é a pessoa sendo punida por aquilo que ela é, não por aquilo que ela faz. O direito penal é o direito penal do fato, não é o direito penal do autor. Mas na sociedade em que as normas se impõem de forma consuetudinária, por vezes o direito penal é do autor. O sujeito é punido por aquilo que ele é, não por aquilo que ele fez. Ainda, preste atenção. O comportamento preconceituoso vai se firmando no tempo
De maneira que as pessoas acreditam sinceramente que a sua visão de mundo está correta. Por quê? Porque a sua visão de mundo nunca foi questionada. Quando a minha visão de mundo não é questionada, eu me tenho como um sábio e eu tendo a não admitir questionamentos. Em um trecho da obra, quando é visitada Lady Catherine, uma mulher riquíssima e da alta sociedade inglesa, o trecho diz o seguinte: quando as damas retornaram à sala de estar, havia pouco a fazer, além de ouvir Lady Catherine falar, o que ela fez sem interrupção, até ser servido o café, dando sua opinião sobre cada assunto, de maneira tão incisiva que ficava evidente que não estava habituada a ver seu julgamento contrariado. Todo juiz de primeira instância, quando vai ao tribunal, lamenta, porque antes ele decidia, agora ele tem um voto. E agora pode ser que ele vote e perca na Câmara, na turma, no pleno. Na primeira instância, se não gostarem da minha decisão, que reformem a decisão. Pois é, nós vamos nos acostumando a não sermos questionados, pelo menos não para nós, podem questionar a nossa decisão para a instância superior, mas nós somos acostumados a colocar o nosso convencimento como decisão, não como voto. Em algum momento isso muda, se o sujeito for promovido. Neste momento, ele começa a ser questionado. E há um período de adaptação. Quando Montesquieu diz quem tem o poder tende a abusar dele, e, portanto, é preciso dividir o poder, há algo que se espalha para todas as searas. No âmbito doméstico, familiar, social, de Estado, quem tem o poder tende a abusar dele. É preciso que nós sofremos questionamentos sobre a nossa visão de mundo, para que a nossa visão de mundo evolua. Mas entenda, se você sabe mais do que João em um determinado assunto, isso não faz de você mais sábio do que João em todos. Mas ainda que o seja, isso não o autoriza à grosseria de expressões ou de comportamentos. Porque é possível aconselhar, e Jane Austen diz isso na obra, de forma educada, sábia. É possível aconselhar de forma polida, de forma a convencer. Uma pessoa preconceituosa revela a sua ignorância. O sábio é capaz de mudá-lo a partir de um conselho que encontre eco no coração do ouvinte. Nós temos que ser avessos a comportamentos preconceituosos, mas temos que entender que o preconceito emana de um homem e que a sua visão de mundo pode ser alterada, pode evoluir. E é através da conversa, do diálogo, da persuasão que nós vamos conseguir isso. Se não for possível, a guerra, as trincheiras, mas esta é a última visão, é o último caminho, é a última razão. Antes disso, o diálogo. Antes disso, o diálogo. Ainda sobre o preconceito, é preciso entender que, por vezes, o que é preconceito foi ou é diminuído, apagado, esquecido, omitido no seio social, porque o comportamento preconceituoso, não raras vezes, emana daqueles que têm riqueza ou poder. A riqueza e o poder disfarçam ou escondem 1000 defeitos, inclusive uma visão preconceituosa. Se quem emite a visão preconceituosa é alguém que ostenta riqueza ou poder, a tendência no seio social é de esconder o defeito.
não repreendê-lo da forma como deveria ser repreendido. Não aconselhá-lo ou não questioná-lo. É isso que nós vemos, é isso que nós percebemos. Aqui agora que a transparência ganhou perpetuidade. Por quê? Porque nós falamos por vídeo, qualquer pessoa pode nos assistir, pode assistir aqui ao que dizemos aqui, e mais a perpetuidade, porque alguém pode gravar, ou pode estar sendo gravado. Portanto, há um controle universal do que é feito. Se qualquer um de nós tiver um comportamento inapropriado agora, em mais ou menos 2 horas, o vídeo tomará a internet. E em mais ou menos 3 horas, toda a internet comentará a respeito disso. E em se tratando de um ato do Poder Judiciário, celebridades comentarão o feito. E isso tomará uma magnitude que nós não imaginamos. Eu digo que a transparência moralizará o mundo. Por quê? Porque agora nós teremos mais cuidado. E essa mudança que começa assim de fora, uma hora vai para dentro. Por quê? Porque água mole em pedra dura vai até que fura. Em algum momento, esse comportamento adequado vai fazer parte de nós. Seremos nós. Será a nossa visão de mundo mesmo. É possível ser polido e é desejável que sejamos assim. Preste atenção. Aos olhos do Sr. Darcy, cujo orgulho estava certa disso, sairia mais ferido com a falta de importância da família do que com a falta de bom senso. A sociedade, em regra, prefere não ter bom senso a não ter importância. As pessoas que têm importância, riqueza e poder, mesmo que não tenham bom senso, são bem-vindas no seio social, pelo menos no pequeno núcleo de um seio social, mais do que as pessoas que não têm importância, mas têm bom senso. Esta é uma verdade. Nós precisamos estar abertos à evolução da nossa visão de mundo. Nós precisamos admitir que, em grande medida, somos preconceituosos, que, em grande medida, temos visões preconceituosas, porque fomos criados assim, porque fomos educados assim, e aí é preciso lembrar Sartre. Sartre, que é reprovado na prova de mestrado em Sorbonne, presta uma segunda vez, e na segunda vez que presta é aprovado. É aprovado junto com Simone de Beauvoir. Este casal, ou digamos o amor da vida um do outro, ainda que tenham tido altos e baixos ao longo da existência, protagonizaram uma literatura sem precedentes à época. Sartre escrevia, Simone revisava e vice-versa. Seria mais ou menos Steve Jobs revisando o trabalho de Bill Gates e Bill Gates revisando o trabalho de Steve Jobs. Mas Sartre diz em um momento que não importa o que o mundo fez com você, importa o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Fomos criados em um ambiente de preconceito, fomos criados em um ambiente sexista, fomos criados em um ambiente segregacionista, segregador. Tudo bem, mas estamos dispostos a mudar? Estamos dispostos a respeitar o ser humano pelo que ele é? Respeitar a sua condição de existência? O fato de ser humano, o direito humano, que nasce com o humano, e que, portanto, não precisaria de reconhecimento do Estado, porque seria um direito natural. E quando positivado aqui, se torna um direito fundamental. Mas nós estamos preparados, ou nós estamos dispostos? Porque nós podemos ter o melhor dos sentimentos, mas se a nossa visão de mundo permanecer a mesma, nós vamos ofender pessoas que não gostaríamos de ofender. Nós vamos maltratar pessoas que nós não gostaríamos de maltratar. Em algum momento você descobre que seu comportamento preconceituoso feriu
ou humilhou alguém. Em algum momento você descobre que quando você falou ali na portaria que aquele nordestino era um preguiçoso, que ele entrou no banheiro do prédio e chorou copiosamente. E você descobriu isso tempos depois. Você falou isso por alto, nem se lembrou. Ele foi ofendido. Quando você disse que aquela mulher só podia ser mulher para dizer aquilo, para pensar aquilo, ela era uma mulher que já vinha de um lar que dizia isso. O pai dela dizia isso para ela. Os irmãos dela diziam isso para ela. E agora você, no ambiente profissional, disse isso para ela. E aquilo reforça um trauma de vida. Você fazia uma brincadeira. Mas você disse e ela escutou de outra forma. Nós, em algum momento da vida, nos deparamos com os efeitos do nosso preconceito. E isso nos machuca. Porque a maioria de nós não quer machucar o outro. A maioria de nós não quer ferir o outro. Não quer maltratá-lo. Nós não queremos ofendê-lo. Nós não queremos as pessoas sofrendo em razão de um comportamento nosso. Nós não queremos ser arrogantes. Às vezes nós somos, mas não queremos ser. Quando você se depara com os efeitos do seu preconceito, você tem mais ou menos a mesma reação que Elizabeth tem quando descobre que, de fato, a visão que ela tinha de Darcy não era verdadeira. Ela diz: que descoberta humilhante. E, no entanto, que humilhação justa. A minha loucura foi a vaidade. Lisonjeada com as atenções de um e ofendida com o desdém do outro, adotei o preconceito e a ignorância e despedi a razão quando tive de optar. Até agora eu não me conhecia. Não se engane. O seu preconceito e a sua ignorância, em algum momento, conduzirão você a uma situação humilhante. E esta humilhação será justa. É preciso que nós tenhamos esta consciência. Por fim, destaco aqui 2 trechos. O primeiro deles, quando a Elizabeth fala da repulsa que sentia por Darcy, ela diz: eu achava que estava sendo extraordinariamente esperta ao assumir uma antipatia tão profunda sem nenhuma razão. Uma repulsa desse tipo é um estímulo à genialidade, uma oportunidade para a inteligência. Podemos falar mal de alguém sem parar e não dizer nada de justo. O seu preconceito torna você uma pessoa injusta. A repulsa que você desenvolve em face de um determinado grupo ou em face de uma determinada pessoa tira de você a razoabilidade e a racionalidade. Você se torna alguém injusto. Você se torna alguém cruel. E você passa a fazer mal à humanidade. Então, ela diz: é uma pena, sua irmã Jane diz, é uma pena que você tenha usado expressões tão fortes ao falar de Wickham ao Sr. Darcy. Agora, essas expressões parecem mesmo completamente merecidas. E Elizabeth responde: é verdade, mas a infelicidade de falar com amargura é uma consequência muito natural dos preconceitos que eu vinha nutrindo. Uma pessoa preconceituosa, ao fim da vida, é uma pessoa amarga. Você acha que é engraçado, depois você começa a ser isolado. Você acha que é bonito, depois você começa a se sentir só. E a solidão de tempos em tempos pode fazer bem, como diz Simone de Beauvoir em A Mulher Desiludida, mas a solidão como estilo de vida só faz mal.
O solitário é um frustrado, uma pessoa absolutamente triste. E o preconceito vai conduzi-lo à solidão. E é fruto do comportamento preconceituoso, a amargura. Portanto, concluo dizendo que se nós quisermos ser pessoas doces, não amargas, pessoas doces, pessoas amáveis e amadas, se nós queremos ser o ensino e o aprendizado, gente preparada para a mudança e aberta a ela, nós precisamos admitir que existe em nós um preconceito ou diversos e que nós queremos mudar a partir do mundo, das nossas experiências com o mundo. Eu concluo dizendo que passo por lojas e vejo nas placas escrito: estamos fechados para a reforma. Na minha mente, se há uma placa escrita: estamos abertos para a reforma. Que possamos ser assim sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Sami. Foi excepcional, exatamente o que esperávamos ouvir dessa sua... Não vou falar de palestra, já que você não gosta desse bate-papo, mas eu acredito que daqui para frente nós podemos fazer as perguntas, então, nessa interação direta, como nós conversamos antes, pode ser, né? Então, desde já eu abro a palavra, a desembargadora Eva, não sei se ainda está na plataforma, para fazer alguma pergunta. Se não estiver, desembargador Pedro Ranzi, se eu gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta para o nosso colega Sami? Uma pergunta não, só um comentário, né? Os comentários, na verdade, é uma pergunta, só uma reflexão, na verdade. Gostei muito da reflexão, né? E essa questão de orgulho e preconceito, realmente as relações familiares, ou as relações da sua origem, né? Eu sou de origem italiana, com a Regina também tem essas regiões, na verdade eu estou na região, eu sou gaúcho aqui, sou mais aquele que gaúcho aqui há mais de 50 anos, mas eu digo, essas adaptações, você traz as suas raízes, essas formações, né? E isso você carrega, você não foge daquilo. Uma escola também, uma rigidez, eu sou o tempo da palmatória, que eu errava 2 e 2 e mais 4, caía, né, cantava a palmatória. Hoje, os conceitos são outros. Então, eu digo, como é que tem que ter muito trabalho, muita vigilância para se polir, para fugir desses preconceitos, porque você carrega contigo a formação, né? E é difícil para você se livrar muito disso, tem que ser vigilante. Então, essas reflexões, realmente, e aquilo que você falou que é muito preconceituoso, ele não cresce. Realmente você tem que aplainar isso, e tem que ser vigilante. Às vezes, um simples comentário de uma varredura de chão, você ofende ela, você talvez tiver uma brincadeira, mas ela já tem um outro ofensa lá atrás, que ela traz aquilo lá na família, onde ela sofreu qualquer palavra ou qualquer má palavra. Então, essa questão, né, esse controle também que a gente sofre. Então, foi um comentário realmente de reflexões importantíssimas. Eu mesmo já com essa carreira de magistrado há mais de 30 anos, mas eu vejo que sempre preciso da reflexão. Quer dizer, na verdade, os nossos preconceitos são muito fortes, né? E também vejo que nós temos que vigiar, né? Isso está na Bíblia, inclusive, com a nossa língua, com as nossas palavras. Muitas vezes não faz ofensivamente, mas depende do interlocutor. Então, eu fico feliz de ouvir, de refletir, né? E hoje, você não tocou, mas que é importante a questão que você tocou. Qualquer deslize na internet já... Nós vamos contar um caso recente. Nós temos uma empresa aqui que precisava uma camareira, mas ela colocou no site lá que estava um Canva. E um Canva é preconceituosa. E, na verdade, a empresa é dirigida por uma pessoa de origem paraguaia,
E aquilo foi 10 minutos, ficou 5 minutos por site e ofendeu todo mundo. Quer dizer, na verdade, todo mundo está antenado. Então, nós temos muito preconceito, na verdade, já na raiz. Então, eu não estou só assim, a refletir, né, como nós temos que ser vigilantes. Nós somos magistrados, os colegas são magistrados, principalmente, né, e todos nós, né. Mas eu fico muito feliz de ouvir da sua inteligência, da capacidade, e talvez ser mesmo orgulhoso, né? Eu vou ter um pouco de orgulho. A gente não olha, os outros não olham, nós já mais calejados, os colegas que estão aqui, Jordani, a Zenice, a colega que está conosco, realmente as pessoas olham muito para a gente, né? E talvez a gente tenha esse preconceito mesmo. Eu penso que esses tipos de encontro, viu, doutora Elizabeth Regina, só nos leva à reflexão, né? Eu já calejado, todos nós calejados da vida aqui, mas sempre uma boa reflexão como essa, doutor, é importante, sim, e a escola nos traz essas reflexões de parar um pouquinho, né, a gente é meio máquina, né, para julgar e tudo, mas, na verdade, a gente tem que refletir talvez um pouco mais. Eu digo, sempre, só para encerrar, talvez nós ouvimos, eu já falei no outro dia, que nós ouvimos poucos advogados. Eu acho que nós temos que ouvir mais a parte, talvez nós temos que ouvir mais, com mais cautela. Não estou dizendo que nós estamos jogando mal, estou dizendo que nós talvez não ouvimos devidamente a parte que pede, que clama, o que isso e aquilo, né? Mas são reflexões de muita mudança na mente de cada um, e eu fico feliz, né, porque eu trabalho em direito penal, eu sou direito penal, processual penal nessa área, principalmente, realmente é uma questão que está com a pessoa humana, né, e trabalho exclusivamente com preso, que é o Ramon Donato também, o juiz criminal, tanto calejado aqui, nós tecamos, juiz criminal. Então, acho que essas reflexões que nos levam a ser melhores julgadores, melhores magistrados, melhores no sentido, não bonzinho, melhores na qualidade das nossas discussões, ter mais, um olhar mais humano, talvez, né? Sem preconceito. Mas obrigado pela oportunidade e a alegria em revê-lo. E o Aires realmente também, o Aires Brito, nos deu umas lições e reflexões muito boas aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para ficar dinâmico, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alternar entre perguntas do chat e os nossos colegas, as pessoas que compõem aqui o dispositivo. Tudo bem, Sâmia? Inclusive, tem gente aqui que foi aluna sua, só registrando aqui a Michele da Costa Araújo, ela disse, professor Sâmia, sou sua aluna da primeira turma do Clube dos Pensadores. Reflexões brilhantes, como sempre, gratidão. E tem uma pergunta muito, muito interessante do Kelmin. Pergunta o seguinte, professor, até que ponto a cultura do cancelamento nos tempos de internet possui o condão de perpetuar ideias preconceituosas? Eu fiz uma live sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, para mim, é uma reação desproporcional ao que o sujeito fez, em regra. Em alguns momentos é proporcional, mas, em regra, o que se tem é um linchamento virtual. As pessoas reagem a um comportamento inadequado de alguém, e esta reação é uma reação desproporcional. Por quê? Porque as pessoas desaguam suas próprias frustrações no outro. Então, quando o outro, que é uma celebridade, que é um líder, que é uma pessoa de sucesso, cai, então eu tenho a oportunidade de fazer com que ele caia e não se levante. Então, instintivamente, para que aquela pessoa fique em um patamar, no mesmo patamar que o meu, ou abaixo, eu desago todas as minhas frustrações, porque eu consigo explicar o meu insucesso e o sucesso do outro. Ele não é tão boa pessoa assim. Eu acho que a cultura do cancelamento revela
que as pessoas estão intolerantes. Mesmo quem erra pode mudar. Então, a minha tolerância, eu não admito este tipo de pensamento. Mas, se você estiver disposto a mudar sua forma de pensar, você será muito bem-vindo em nosso meio. Ponto. Eu acho que é aí que a gente constrói a solução. Perfeito. Então, alternando, colega Rosinete, nossa presidente, tem alguma pergunta ou consideração? Depois vai ter o Donato, tem uma série tem perguntas ainda da Andréa no chat, então vamos seguir uma ordem aqui para que todos tenham a oportunidade. Rose. Oi, obrigada, Jordane, nossa diretora, desembargadora Regina, desembargador Pedro, desembargadora Eva, que estão presentes, demais colegas, nosso querido professor Sami, né, com grandes reflexões e de uma forma, assim, suave, trazendo temas tão profundos, tão dolorosos, né? Porque, de fato, a gente ser incapaz de se colocar no lugar do outro, como o senhor bem colocou, é algo que nós precisamos vencer diariamente. Porque, como foi bem exposto, nem sempre existe um querer voluntário, assim. Nós somos meio que conduzidos, por vezes, a agir dessa forma preconceituosa e, muitas vezes, até sem perceber. O que é mais grave ainda, né? Porque se eu não estou percebendo, a coisa se torna ainda mais dolorida. Mas, quando o senhor colocou na questão do diálogo, sempre que possível, é o caminho que eu também acredito, né? Eu creio que, por meio desse olhar, dessa construção, desse se espelhar até mesmo no outro, é que nós vamos poder mudar essa forma generalizada de preconceitos que nós acompanhamos, né, a morte do brasileiro gay na Espanha, em Recife, de um travesti, e por aí afora, né, são formas de violência pelo simples não aceitar um ponto de vista, alguma coisa dessa natureza, e não a questão do ser humano, o olhar para o outro. Eu lhe pergunto o seguinte, já nesses anos seu de magistratura, né, de formação acadêmica mesmo, para além daquilo que foi colocado aqui, sobretudo no que diz respeito ao diálogo, ao aceitar ao outro, o que nós, enquanto julgadores, podemos fazer, né, para além das nossas decisões, para minimizar preconceitos que muitas vezes estão arraigados dentro de nossa própria casa? Bom, Pórcia, primeiro, muito obrigado pelas colocações. A Pórcia vai dizer, em O Mercador de Veneza, que a justiça precisa ser temperada com a clemência. E, portanto, é preciso que o julgador seja orientado no momento de fazer justiça, que é preciso que um perdão esteja ali embutido. Por isso, o garantismo é bem-vindo desde Shakespeare. E não é uma inovação nossa, apesar de positivado na Constituição. Quando nós avançamos aqui e analisamos Orgulho e Preconceito de Jane Austen, ela vai dizer o seguinte, qual é a razão de se punir alguém? A pessoa errou. Este é o ponto. O erro justifica a punição. Quando a pessoa errou e se arrependeu do que fez, este arrependimento deve mudar a sanção, ou em sua extensão, ou em sua natureza, ou, por vezes, permitir que não haja sanção, porque a razão de ser da sanção caiu. Com julgadores, penso que a melhor forma é se colocando na posição da pessoa que foi julgada. Eu julguei certa feita um caso de abandono afetivo e o Tribunal de Justiça do DF não reconhecia.
indenização por abandono afetivo. Então, eu comecei a minha fundamentação dizendo assim, empatia, capacidade de... Passo a decidir. Bom, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Juiz, humano que julga outro humano. Bom juiz, o humano que é capaz de se colocar no lugar do outro antes de julgá-lo. Nesta decisão, eu me coloco na condição da filha, em primeiro lugar. Eu nasci, não conheci o meu pai. Eu liguei para o meu pai, e ela vai narrando isso no processo. Eu liguei para o meu pai diversas vezes, ele não me atendeu. Quando eu adicionei o meu pai no Facebook, ele me excluiu. Quando pedimos a pensão, e ele já sabia que era o meu pai, ele entrou com uma negatória de paternidade. Quando eu fiz 15 anos, ele não me ligou. Eu esperei a ligação. Eu, em todos os eventos da escola, Dia dos Pais, ou referências à paternidade, para mim eram não referências. Eu queria ter sido maltratada pelo meu pai, porque pelo menos eu teria sido tratada de alguma forma. Eu fui não tratada pelo meu pai. Depois, eu me coloquei no lugar do pai, que era o réu. Eu disse, não, eu era muito novo quando me tornei pai. Aí, tudo bem, então aos 18 eu fui, mas hoje, passados 18, quer dizer, eu tenho 36, porque ele foi pai aos 18 anos, eu fui incapaz de conversar com a minha filha, eu sabia que era... Então, quando eu me coloquei no lugar dos dois, eu construí o raciocínio, houve uma quebra de dever, enfim, um ato ilícito, causou dano moral, fixei a indenização. O tribunal mudou a jurisprudência, pelo menos naquele caso, e confirmou, que recorreram, confirmou por 3-2 de uma mudança a condenação. Mas como? A partir do exercício da empatia. Eu poderia ter simplesmente dito, é sabido que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não admite indenização por abandono afetivo. Assim sendo, julgo improcedente o pedido. A sentença teria sido mantida? Teria. A forma de mudar é me colocando no lugar da parte. O que é difícil muitas vezes, porque nós temos muitas partes, mas em hard cases, em casos mais difíceis, a gente tem que ter esse tempo de parar e dizer assim, tá, mas se eu fosse essa pessoa, o que eu gostaria de viver? Que história, hein, Sammy? Emocionante, hein? Partindo, então, para o chat, depois eu volto para as perguntas aqui do nosso dispositivo. A Andréa fez uma pergunta. Andréa, você quer que eu leia? Ou você mesma quer perguntar diretamente para o Sammy? Boa tarde. Quero cumprimentar a nossa diretora, nossa pessoa, todos os colegas, nossos queridos servidores. Parabenizar. Que palestra, que fala, né? Não pode usar palestra, ok? Que fala maravilhosa, reflexiva. Estou muito feliz, muito humanizada. Parabéns, desembargadora Regina e o colega Jordani, né? Eu coloquei aqui, né? Fiz uma provocação relativa, basicamente, né, à questão da seletividade no sistema prisional e trouxe a questão do preconceito para as instituições, né? Podemos dizer que as instituições são preconceituosas a partir dessa busca, né, do que a gente encontra de construção sobre a pessoa suspeita. Eu digo isso porque eu estou na custódia, né, todos os dias, e é de onde eu falo, né, de onde eu faço as minhas reflexões. Muito obrigada. Há uma pergunta que me parece que é sobre a dinâmica sobre a construção da condição de suspeito é preconceituosa, não é isso? Se a seletividade do sistema prisional resulta de preconceito ou em preconceito. Quando a gente fala em racismo estrutural, o que nós estamos dizendo, grosso modo, é o seguinte: a sociedade é estruturada dessa forma. Então, se tudo acontecer como normalmente acontece, o resultado é um resultado preconceituoso. Então, quando você tem um concurso da magistratura, isso na Folha de São Paulo, diziam isso no podcast Café da Manhã,
Quando você tem um concurso da magistratura, se não há cotas, se não há uma ação afirmativa, você vai ter 1% de negros. E você vai ter 99% de brancos. Então, o resultado, apesar de 56% da população brasileira ser negra, preta ou parda, o resultado é um resultado que retrata o racismo estrutural. Sempre há este ponto. E, portanto, você não tem essa distribuição de raça, digamos assim, por igual. Quando você tem o sistema prisional refletindo este modo, quer dizer, quando você vai para o presídio, aí você pega o percentual de presos que são negros e o percentual de pretos pardos, né? E o percentual são brancos. Aí você diz, não, mas aí, aqui a pirâmide inverteu. Ou seja, a tendência é que fique assim, se não houver uma ação afirmativa, por quê? Porque o insuperável professor Nelson Hungria dizia que na Alemanha, no pós-guerra, do dia para a noite, nasceram 100 mil delinquentes, porque o Estado caiu em uma extrema pobreza momentaneamente, muito momentaneamente, pós-segunda guerra, e naquele momento 100 mil delinquentes. Claro. Ou seja, as pessoas que estão numa situação de pobreza tendem a cometer delitos. Se as pessoas que estão numa situação de pobreza são negras, então você vai ter mais negros no presídio, e aí você vai reforçar uma ideia preconceituosa de que bom, então o negro comete, o branco não comete. E não tem absolutamente nada a ver. A questão é, pessoas em estado de necessidade vão cometer delitos? Vão. O que eu preciso é mudar essa necessidade. Então, o sistema sempre reflete uma desigualdade racial. Perfeito. Professor, eu vou passar agora, então, a palavra para o nosso querido colega, ex-presidente da Associação dos Magistrados, juiz criminal, Raimundo Nonato. Mas antes, eu estou vendo tanta menção aqui ao Clube dos Pensadores que eu acho que eu vou ser aluno desse Clube dos Pensadores também. Então, depois explique para a gente como funciona isso, para a gente poder acompanhar aí as suas reflexões, tá bom? Nonato. Professor Sandra, boa tarde, é uma alegria em conhecê-lo. E, de antemão, já digo que fiquei muito feliz com a palestra, porque eu li o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, assisti o filme também, e é uma obra realmente muito interessante. Então, tratar em cima do livro foi muito interessante, e parabéns pela explanação muito boa. Na verdade, assim, eu posso dizer que eu tinha um pré-conceito com cursos pelo sistema EAD, né? Até então, antes da pandemia, eu tinha alguma dificuldade, mas eu me rendi hoje totalmente a ele e vejo que sem essa modalidade, a gente talvez nem tivesse a possibilidade de estar com o senhor aqui em virtude da sua agenda e do deslocamento muito difícil para o Acre, voos muito longos e poucos. Então, talvez isso seja uma das vantagens da modalidade EAD, é a possibilidade de poder ter o ministro Aires Brito, ter o senhor, ter vários outros aqui dando aulas espetaculares para a gente. Então, me rendi a isso, quebrei esse preconceito e hoje estou aqui nos cursos, e foi a partir desses cursos da escola, foi oferecido recentemente, que é o de julgamento com perspectiva de gênero, que eu me animei até a escrever um artigo sobre como nós, juízes, julgamos com preconceito, né? Principalmente, e aí eu abordei vários temas, né? Esse artigo está até submetido ao Conselho Científico para eventual publicação na revista da EJUD. Preconceito com mulher, com pessoas com outras identidades de gênero, preconceito de raça, até de origem geográfica, né? E nós, juízes, somos, como o senhor disse, abre um concurso, 99% vão passar pessoas brancas, as nossas leis são feitas por um congresso normalmente composto em sua maioria de homens brancos, de uma classe social mais abastada, que vão criar leis que vão beneficiar essas mesmas classes, ou que vão privilegiar essas classes.
Então, eu faço essas abordagens e foi bem interessante a sua palestra, porque ela toca num desses aspectos e que tem vários aspectos que a gente é preconceituoso, e preconceituoso até por essa estrutura que é concebida para que a gente continue sendo preconceituoso. Se nós não tivermos esse cuidado e não formos, como o senhor disse, não ficando parado no tempo e evoluindo com as mudanças que o mundo está todo dia nos propondo, nós realmente vamos continuar sendo preconceituosos e não vamos evoluir. Então, parabéns para a sua palestra brilhante e para nós que começamos a quebrar preconceitos e a evoluir. Isso é muito interessante. Obrigado. Eu que agradeço. E, eu sou completamente adepto do EAD, mas, neste caso, eu lamento o EAD, porque eu gostaria de ir a Rio Branco mesmo. Tive uma única vez em Rio Branco. Então, quando deixarmos de ter o EAD, ou teremos sempre o EAD, mas quando for possível presencial, faço questão de ir presencialmente. E venha com o nosso amigo Sebastião, nosso amigo presidente aí do TJDF, é um grande amigo meu, do Nonato, da Regina. É muito próximo a nós. Vai ser um prazer. Claro. Sebastião. Mais alguém gostaria de fazer diretamente? Então, Zenice, você quer fazer alguma ponderação para o nosso professor, desembargadora Eva? Não sei se está na plataforma. Zenice, gostaria de falar? Boa tarde a todos, boa tarde, professor Sâmia. Foi maravilhoso ouvi-lo, né? Que pena que acabou, né? Porque a gente gostaria de ouvi-lo aí mais um tempo, mais algumas horas. E enquanto o senhor fala, a gente faz reflexões, né? Do quanto, de fato, a gente tem que estar alerta com os nossos preconceitos, né? Nós, mulheres, às vezes, tendemos a ser ainda mais preconceituosas com mulheres, né? Quando estamos julgando, ou porque relativizamos a dor dela, ou porque achamos que ela tinha que ser mais forte. Então, é também uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? E esse ano a gente está sendo brindado aí pela escola com várias reflexões nesse sentido, né? Eu gostaria de saber se há algum estudo, se o senhor já se deparou, se há alguma relação disso que eu acabei de falar, né? Das mulheres, juízas mulheres serem mais firmes com mulheres do que os julgamentos masculinos, justamente por esse preconceito da gente achar que elas têm que ser mais fortes, que elas têm que ser mais resistentes, que elas não poderiam estar fazendo aquilo. Eu não tenho um estudo sobre isso, mas as mulheres, em regra, são mais firmes, também por uma questão de respeitabilidade, porque ela precisa dessa posição para que o outro a respeite. Isso é natural. Isso não é natural, mas isso é comum, isso é uma consequência do comportamento. É importante que mulheres figurem em posição de poder. Eu conversava com uma amiga que é uma pessoa bastante atuante nessa questão de violência de gênero, e ela me dizia o seguinte: a mulher, quando vê um homem que cresceu, o admira, mas quando vê uma mulher que cresceu, ela se enxerga nela. Então, é preciso que a mulher consiga ver outras mulheres, porque ali ela se enxerga. Quando há ministras do Supremo Tribunal Federal mulheres, deveriam ser mais, são duas, uma estudante de direito consegue dizer: é possível. E aí ela consegue entender-se como igual. Eu acho que esse é um caminho. Agora, sobre posturas rígidas, me parece que estamos caminhando para o final, mas para concluir com uma história, uma juíza do Tribunal do Júri daqui, eu e ela alternávamos no júri, eu era o substituto dela. E as minhas penas são mais brandas que as penas dela. E eu a substituía nas suas férias, mas quando eu a substituía, eu descobri que na cidade satélite que ela atendia, há 3 meses não havia qualquer homicídio. Não havia homicídio, há 3 meses. E os policiais militares me contaram que é o seguinte, que ela chegou
E ela entende, basicamente, que concurso é concurso material. Raramente o concurso é formal. Se for formal, é impróprio, então as penas estão somadas. E as penas foram sendo fixadas nos homicídios em 60 anos, 50 anos, 60 anos, 50. Aí as pessoas pararam de matar lá, porque a gente descobriu que a juíza nova, que tinha assumido como titular lá, agora, que foi promovida a titular lá, era uma pessoa muito rígida. Pararam de matar. Eu disse a ela que ela acabou de fragilizar a becaria para mim e todo o estudo de becaria, porque não é a gravidade da pena que inibe, mas no caso ali foi a gravidade da pena que inibiu a prática dos crimes. De maneira que mulheres e mulheres firmes fazem um grande serviço à sociedade. Excelente. A desembargadora Eva já retornou para a plataforma, não tenho certeza, mas enquanto ela retorna, Sâmia, nós temos ainda quanto tempo contigo? Você que manda. Eu queria, então, te fazer uma pergunta, enquanto a desembargadora retorna para a sala, a respeito da cultura do cancelamento, que é um tema também que me interessa. Eu pesquiso muito sobre liberdade de expressão, sobre esse movimento nas redes sociais, e eu percebi o seguinte, a cultura do cancelamento hoje, ela só existe nessa dimensão por conta do potencial de manifestação que é fornecido pelas redes sociais, né? Antes você tinha os chamados boicotes, mas eram manifestações mais reduzidas, mais isoladas. Mas na internet, não. Hoje você é capaz até de derrubar ações de uma empresa por conta da cultura do cancelamento. Você não acha que essa potencialização da liberdade de expressão que levou à cultura do cancelamento está voltando de forma perigosa como uma asfixia da própria liberdade de expressão? Perfeito. Acho que o movimento é cíclico. Nós temos que aprender a conviver com tamanha liberdade. Acho que isso vai acontecer com o tempo. O movimento na história é um movimento de evolução, mas não é uma linha reta. Então, nós evoluímos e voltamos um pouco. Evoluímos 10 e voltamos 2. Às vezes a gente descobre que está no momento da volta dos 2. Então a gente acha que estava melhor do que está, mas isso é próprio da história. Acho que sim, nós temos a nossa liberdade de expressão, de certa forma, coibida, graças à cultura do cancelamento. Ninguém, às vezes, é uma visão de mundo, e é respeitável. Não estou dizendo a respeito de comportamentos, não estou me referindo a comportamentos preconceituosos, não. É a minha visão de mundo. Mas se eu coloco a minha visão de mundo, isso é o suficiente para um cancelamento. Então a pessoa diz, não, então eu não vou colocar. E aí, essa cultura do cancelamento, que nasceu da liberdade de expressão, quer dizer, que eu posso comentar o que eu quiser no que você postar, inibiu a liberdade de expressão. Mas eu acho que é cíclico. Eu acho que as pessoas daqui a pouco vão encontrar uma proporção na reação. Perfeito. Eu gostaria de passar a palavra para a desembargadora Eva, a nossa decana. Veja que a desembargadora Eva está na magistratura há bastante tempo, ela certamente enfrentou muita coisa, né, desembargadora, sendo mulher, ingressando na magistratura, chegando cedo no Tribunal de Justiça, então sabe muito bem o que é enfrentar aí um sistema estrutural que muitas vezes quer asfixiar a pessoa pelo que ela é. Então, desembargadora, lhe conceda a palavra aí para fazer sua pergunta, contar sua experiência. Está sem áudio, desembargadora. O áudio. Desembargadora, está sem áudio. A senhora precisa habilitar o áudio. Tá bem. Aí. Tá, estou aqui. Agora estou. Estão me ouvindo, né? Sim. Eu agradeço muito a deferência. Eu fui avisada de que estariam me esperando, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Eu estava no computador, agora estou falando pelo celular. Doutor Samé, eu já ao início, eu agradeci a Escola Judicial, na pessoa da desembargadora Regina Ferrari, pela escolha do tema. Esse tema me disse que, com certeza, nós sairíamos da sua fala permeados de humanidade.
E essa humanidade, eu penso que nós precisamos cada vez mais discutir, abordar no nosso mundo. O doutor Raimundo Nonato trouxe algo que é muito importante para a análise do judiciário. Eu uso essa expressão, o judiciário é branco, o judiciário é preconceituoso. O judiciário, quando se diz, não, nós já somente julgamos processos. A questão da dor que o senhor abordou, doutor Samer, nós, juízes, nós somente nos incomodamos com a aplicação do direito, com a aplicação da lei, do direito em si. Nós não temos a preocupação, o julgador não tem a preocupação com a dor, e a dor das partes. Por isso, eu compreendo que a justiça restaurativa, conforme o nosso tribunal, foi um dos 10 tribunais escolhidos pelo Conselho Nacional de Justiça para esse projeto extraordinário, eu penso que nós estamos num momento muito feliz no tribunal, porque um trabalho que foi iniciado pela desembargadora Valdirene, que é nossa presidente, e agora eu estou a conduzir, digo até com muita dificuldade, porque com essa, de repente, eu me vejo tendo que ter um novo olhar, e esse novo olhar não foi de repente. Eu penso que intuitivamente, eu já durante 46 anos de magistratura, eu aprendi a ter um novo olhar, mas um olhar diferenciado mesmo. Mas eu admito que muitas vezes não tive este olhar, eu somente julguei o processo e jamais me incomodei com a dor das partes. E é justamente essa reflexão que o senhor traz hoje, da empatia, e principalmente pelo fato de ser um juiz de direito. Isso conforta o nosso coração, conforta todos aqueles que acreditam que é possível uma cultura de paz. Fico extremamente agradecida à nossa escola pela oportunidade de tê-lo nessa tarde, e verificar que um juiz de direito jovem, um palestrante de nomeada, como foi o doutor Samer, possa nos dizer a nós juízes, a todos aqueles que estão aqui, que são também, e aqui meu colega Francisco Raimundo, da Universidade Federal do Acre, e tantos que estão aqui para dizer que, sim, existe o preconceito. Existe o preconceito, principalmente do judiciário. Existe o preconceito quando se diz que o juiz é para julgar processos. Isso é preconceito. O juiz é para julgar processos. O juiz não tem que se envolver em políticas, em programas sociais. O juiz ele deve, sim, unicamente julgar processos. Preconceito, se fala de preconceito, eu me recordo, a obra que o senhor citou, eu também assisti o filme, né? Vejo que, como nós todos os dias somos bombardeados pelos preconceitos, também somos, o senhor tem razão, o senhor nos definiu, todos temos preconceitos. Nós precisamos conferir esse novo olhar para o outro, ter empatia. Parece até, quando eu tenho me parece até que é um discurso, né? Mas eu aprendi isso com pessoas extraordinárias há muito pouco tempo, com a doutora Andréa Brito, com a doutora Zenice, que de repente eu fui alavancada 2 anos atrás para o Comitê da Diversidade. Eu digo, mas não é possível que eu esteja a aceitar algo assim. Pois bem, eu não sabia nem como é que eu ia fazer. De repente eu me deparo com o etarismo. Eu digo, o que é isso? Fui verificada o que era etarismo. O etarismo é preconceito de idade. Eu tinha 50 anos e alguns já tinham preconceito. É preconceito da velhice. 50 anos era uma menina. Até comemorei. Minha família comemorou meus 50 anos, que eu não tive os 15 anos. Pois bem, então eu vejo que há quanto tempo o fato de ser a primeira mulher juiz, primeira mulher desembargadora, primeira presidente do Tribunal de Justiça, TRE, tudo isso foi... Se é que não existiu preconceito, é mentira. Não poderia dizer isso. Um dia eu disse exatamente para a jornalista, a senhora nunca sentiu preconceito? Era a pergunta. Eu disse assim, eu estava ocupada demais trabalhando para sentir preconceito. Mas é claro que a gente sente, é subliminar o preconceito da nossa existência. Olha, eu acabei falando demais, eu não quero adentrar. Eu era para adentrar a sua palestra, era para lhe dizer que estou muito feliz com a nossa escola judicial, com a desembargadora Regina Ferrari, que prossegue no Comitê da Diversidade do nosso Tribunal de Justiça,
e também todos aqueles juízes que integram esse grande comitê, para que possamos refletir. Porque jamais falamos sobre preconceito no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a não ser há 2 anos atrás, em 2019, quando instalado o Comitê da Diversidade. E nisso eu louvo o Conselho Nacional de Justiça por ter compelido, né, os tribunais a abordar esta questão. Muito obrigada. Desculpe se falei demais. Eu que agradeço, vereadora, e agradeço o convite de todos, a presença de todos. Samer, sem querer abusar do teu tempo, mas tem uma última pergunta. Ela acabou de levantar a mão, e saiba que se deixássemos, você ficaria aqui umas 3, 4 horas, viu? Mas é a Thaís. A Thaís levantou a mão. Ela quer fazer diretamente a pergunta, Thaís Monteiro? Sim. Boa tarde, então, professor Samer. Boa tarde, professor Samer. É um grande prazer estar aqui com o senhor, porque eu sou uma grande admiradora. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o fato em concreto que o senhor indicou quando o senhor apontou a empatia ao julgar aquele caso. Aí a minha pergunta seria, como não ferir a imparcialidade quando no uso da empatia pelas lutas e diferenças do outro durante a prática jurídica? Então, qual o limite que a gente poderia aplicar essa empatia? É um grande prazer e uma honra, professor. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pela consideração. Não arrisco a imparcialidade se você aplicar a empatia aos dois, às duas partes. Você, na decisão, eu faço isso. Eu digo, primeiro você, a filha. Depois eu vou ser o pai. Aqui no final a filha ganhou, mas eu fui os dois na decisão, entendeu? Então, eu penso que você pode exercer a empatia dessa forma e aí não fere a imparcialidade. O juiz não é mais a boca da lei, ou não é só a boca da lei, mas também o juiz não pode ser contra a lei. E, portanto, a nossa empatia não pode ferir o texto, pelo menos o texto da Constituição. Excelente. Bom, nós vamos, então, encerrar as perguntas, até para não abusar da generosidade do nosso colega, do nosso palestrante, nosso professor Samer. E antes de devolver a palavra ao cerimonial, Samer, eu quero te agradecer sobremaneira por você prontamente ter aceitado o convite, sempre com muita simpatia, sempre muito generoso mesmo com a magistratura do Estado do Acre. Saiba que nós temos grande amizade pela magistratura do Distrito Federal, temos muitos amigos aí e consideramos você agora mais um amigo e sou um seguidor, né? Muito obrigado. Entre essas centenas de milhares, eu sou mais um seguidor. Depois explica para a gente sobre essa escola de pensadores aí, que eu tenho certeza que todos estão curiosos. Muito obrigado, parabéns, foi uma tarde extraordinária. Eu devolvo, então, a palavra ao cerimonial. Muito obrigada, doutor Jordani, obrigada, doutor Samer. Por gentileza, antes de dar continuidade e passar para a nossa diretora fazer o encerramento, eu gostaria de sugerir que façamos um registro desse momento, um registro fotográfico. Quem puder, por favor, habilite suas câmeras, para que possamos fazer esse print oficial e deixar registrado aqui nos anais da Escola do Judiciário esta tarde. Atenção, peço que a equipe também faça. 3, 2, 1. Um momentinho, só para a conferência. Perfeito. Muito obrigada, senhoras e senhores. Tem a palavra, então, nossa diretora para o encerramento oficial. Senhoras e senhores, quero desde já agradecer a todos os nossas alunas, nossos alunos, nossas queridas autoridades aqui, dispositivo de honra, desembargadora Eva Evangelista, desembargador Pedro Ranzi, nosso presidente da Associação
da Associação dos Magistrados Acrianos, na pessoa de quem saúdo a doutora Lilian Deise, doutor Raimundo Nonato, doutora Andréa Brito, doutora Shirley Menezes, doutor Robson Aleixo, doutor Clóvis Lodi, doutora Zenice Cardoso, doutor Giordani Dourado, também doutora Marra e doutor... Já falei doutor Raimundo Nonato, né? E doutor Raimundo... e doutor Anastácio também. Então, muito grata. E doutora Luíse Santana, que está aqui conosco. Muito grata pelas presenças. Obrigada também aos nossos queridos representantes, os coordenadores dos cursos, que mencionamos, professor Francisco Raimundo, representante da Ordem dos Advogados também, doutora Maria Lúcia e a professora Silvia, também da Uninorte, e todos os nossos acadêmicos. Obrigada aos nossos servidores. E obrigada ao nosso professor, doutor juiz de direito, nosso amigo agora, amigo da SJUD, doutor Samiage. O senhor vai voltar, doutor Sami. Combinadíssimo. Doutora Isabelle Sacramento, também vejo aqui, doutora Carolina, também, muito grata. Doutora Ivete Tabaliba, muito obrigada por todos estarem aqui. Parabéns pela sua promoção hoje, vai reforçar o time dos juízes nauas, são fortes guerreiros lá, né, na fronteira com o Peru, e, se Deus quiser, estará no fronte, né, com os nossos soldados lá pela justiça. Mas, doutor Sami, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, eu não tenho como lhe pagar essa importante fala de hoje, essa importante palestra, esse importante diálogo que tivemos hoje sobre o preconceito. Na verdade, não adianta a gente ir para a igreja e a gente orar, se a gente faz mal aos outros, se a gente é preconceituoso com os outros, se a gente não vê o outro, não é, como o meu semelhante. Porque hoje, os direitos humanos é justamente isso, o respeito aos direitos humanos é justamente isso, é a alteridade, é o respeito ao outro, de acordo conforme ele é. Uma vez eu ouvi uma palestra de um padre, eu era então corregedora aqui, geral de justiça do Estado, e eu ouvi uma palestra de um padre que ele disse assim, sabe como é que você vai ser julgado um dia? Para quem acredita, né? Que eu respeito os deístas e os não deístas, ok? Está tudo bem também. Mas achei bonita a fala, vou repetir aqui. Ele sabe como você vai ser julgado? Você acha que você vai ser julgado porque você tratou bem o barão, você tratou bem o bacana, aquela pessoa que está, né, dentro do politicamente correto? Não, você vai ser julgado conforme você tratou aquele que lá na delegacia é chamado de elemento, não é nem sujeito, é elemento, ele não é nem sujeito nem elemento, ele é um cidadão, ele é um ser humano, que por uma razão da vida, uma desventura da vida, ele delinquiu, ele não teve a mesma sorte que eu. Então, eu nunca me esqueço disso. E outro dia, meu marido pegou um livro aqui, um livro corriqueiro, dizia não sei o quê, era um livro, negócio dos provérbios de Salomão, que era o homem mais rico, que foi o homem mais rico que foi do mundo, e que tinha lá uns provérbios e tinha uns ensinamentos para a vida prática. Aí eu me lembrava, mas me lembrei, não que lá tinha esse provérbio, mas eu me lembrei que lá dizia que há medidas... que lá dizia, que tem um provérbio que eu gosto muito, que diz assim, que na medida que fores grande, pratiques a humildade, e lá você encontrará a graça diante do Senhor. E eu nunca me esqueci disso. De qualquer maneira, isso serve para quem é orgulhoso, para quem é arrogante, para quem gosta de achar que é tudo, para quem gosta de achar que sabe tudo, para quem gosta de achar que ele sozinho se vale por tudo, quando, na verdade, nós somos muito pequenos, né? Nós estamos aqui para cumprir, né, uma missão, um papel que o Criador nos colocou,
E se Deus nos colocou aqui a serviço da justiça, seja servidor, seja juiz, é porque nós temos que ter um despertar maior, exponencial, quanto ao respeito aos direitos humanos. Quando a gente vê uma pessoa transexual ter um braço arrancado lá no Recife, foi isso, doutora Rosinete? Eu não acompanhei direito, mas ouvi dizer. Quando você vê um Lázaro, desculpa falar, professor, mas um Lázaro levar não sei quantos tiros, ser jogado igual um porco dentro de uma van, e o pessoal comemorar, com todo o respeito, pode ser o maior delinquente, mas um grupo de policiais comemorar como se tivesse abatido um lobo, nós estamos severamente em retrocesso aos nossos direitos humanos, tão falados e tão declarados em todas as cartas de Nações Unidas e da Unesco e da nossa própria Constituição Federal. Mas, professor Sami, eu queria falar para o senhor rapidamente, porque aqui a gente tem que aproveitar esses momentinhos de aula, e a gente está dentro do horário. Eu queria lembrar de um doutor em ciência da educação e história, que é o Antônio Nova. Ele é professor catedrático da Universidade de Lisboa. E ele escreve sobre história, psicologia, etc. E ele falou, e ele escreveu sobre a gratidão. E é nesse momento que eu quero lhe dizer que o meu coração está vibrando, e toda a equipe, todo o Tribunal de Justiça, nas pessoas aqui da nossa desembargadora Eva, dos nossos outros desembargadores aqui, desembargador Pedro, dos nossos juízes, dos nossos servidores, dos nossos alunos, de todos que aqui estão, dos nossos convidados, dos acadêmicos, quero dizer muito obrigado, porque o senhor veio pacientemente, aceitou, sem nenhuma paga, veio aqui a compartilhar essa sua fala que eu sempre digo, a desembargadora Eva compartilha o mesmo pensamento meu, a Andréia, a Zenícia, a Rosinete, todos aqui, o Nonato, todos, a Luísa, a Isabel, que são missionários, todos esses juízes aqui, guerreiros, e tantos outros aqui que eu não vou conseguir lembrar todos, mas os servidores, todos que nos acompanham, todos esses acadêmicos que estão buscando aprender direito e saber como, né, trabalhar, né, a sensibilidade, a razão e a justiça. É dizer muito obrigada, gratidão por o senhor ter aqui. E eu ia dizer, essa fala missionária, essa fala sua missionária, né, desembargadora Eva? Então, ele dizia o seguinte, de repente eu descobri uma coisa na qual eu nunca, isso é Antônio Nova, professor, eu nunca tinha pensado, em inglês ou em alemão, costuma-se agradecer no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou thank you, estamos agradecendo no plano intelectual. E também em francês, merci, quer dizer dar um mercê, dar uma graça. Quer dizer dar um mercê, dar uma graça. Eu lhe dou um mercê, estou grato a você. Dou-lhe um mercê por aquilo que me trouxe, o que me deu. Ou graças, em espanhol. Ou grazie, em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu. E é nesse sentido que lhe agradeço. E é nesse sentido que eu estou grato a você. Entretanto, não obstante, é só em português que eu saiba, diz ele, que se agradece com um terceiro nível, e ele diz, é o nível que eu entendo ser o mais profundo do tratado da gratidão. E é nesse nível que eu também quero, em nome da escola, de todo o Tribunal de Justiça, e em nome de todos os alunos que aqui estão nesta sala de aula, lhe agradecer por essa fala missionária. É dizer muito obrigado, porque nós dizemos muito obrigado. E obrigado quer dizer isto mesmo. Fico-lhe obrigado. Eu fico obrigado perante você, Samiraj. Fico vinculado a você. Eu fico comprometido a você. E eu quero dizer que todos nós temos que fazer o nosso melhor para assegurarmos dentro das nossas ações o respeito aos direitos fundamentais a todos os seres que nos rodeiam ou que vêm em busca de ajuda
e que possamos assegurar-lhes o acesso à justiça contra qualquer tipo de preconceito e violência, tais como racismo, sexismo, LGBTfobia, etarismo, capacitismo, gordofobia, estrangeirismos e tantas outras coisas, ismos, que nós poderíamos dizer. Então, eu queria dizer a todos que, hoje em dia, no Brasil, só o fato de ser pobre já é um motivo para que a pessoa sofra o preconceito. Repare, a filha da minha faxineira foi à delegacia outro dia fazer um BO. Repare como é que ela foi tratada. Não precisa que eu conte. Então, para os pobres, dizia Guimarães Rosa, os lugares são mais longe. Então, numa carta deixada por Ariano Suassuna, ele dizia: a pessoa humana é coisa sagrada. E como dizem todos os gurus da vida, eu esqueci o nome agora, mas tem um escritor maravilhoso que agora eu estou muito esquecida, uma hora eu vou me lembrar aqui, eu li esse livro recentemente, ele diz, o título dele é Limite Zero, e ele diz o seguinte: quando a gente diz que a pessoa humana é uma coisa sagrada, é porque a gente tem que ver nesta pessoa, né, o próprio Criador. Então, eu quero encerrar este webinário dizendo que, como assim disse o autor, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, e que eu vejo e que eu possa enxergar o Criador, o sagrado dentro de todo ser humano. Muito obrigada, professor Sami Agi, Deus o abençoe, e concedo-lhe a palavra para a sua fala final e despedidas. Eu agradeço as gentis palavras, desembargadora, agradeço mais uma vez ao colega Jordani, a todos que se fizeram presentes. Jordani, eu sei que perguntou sobre o Clube dos Pensadores, são turmas que a gente faz para discutir obras, enfim. Eu vou apenas dar o endereço do site, depois, a partir de segunda-feira vai ter uma nova turma, e pode olhar lá na terça-feira, que é sermaiscriativo.com.br. Eu quero agradecer a presença de todos, o carinho com que fui tratado, eu me senti bastante honrado, e espero que possamos nos encontrar mais vezes. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Obrigado. Deus abençoe. E uma feliz tarde e uma boa noite. Saúde, paz, proteção, professor. E vamos nos encontrar. Muito obrigada a todos. Abraço. Tchau. Senhoras e senhores, encerramos assim este webinário, uma realização da Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre. Agradecemos mais uma vez as autoridades presentes e ao público da plataforma Google Meet e YouTube. Finalmente, pedimos a gentileza dos participantes preencherem a avaliação de reação e o link de presença para o controle da expedição dos certificados. Acesse o portal da Ejude e clique na área do aluno. A sua participação aprimora as atividades da escola. Tenham um ótimo final de tarde e até a próxima oportunidade.